a gente, como usuário, consegue enxergar de inteligência artificial. E quando eu digo... É porque, assim, existem vários tipos de inteligência artificial. Existem inteligências artificiais focadas em, por exemplo, análise preditiva de dados, matemáticas, né? Logicamente, o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa, ela gera texto, mas por baixo dela, para ela gerar o texto que ela sai ali, é um cálculo matemático. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do CultiveCast, o podcast que vai conectar você ao futuro do agronegócio. Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e Luiz Eduardo Cassuia. Tudo bem, Luiz Eduardo? Tudo bom, Josi. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Vamos para mais um episódio aí, né, do CultiveCast sobre um tema que eu gosto muito, hein? Isso aí, um tema quente. Entre 10 em cada 10 falam sobre esse tema aí quando vai falar de tecnologia e inovação, que é a tal da inteligência artificial, né? Vamos falar isso exclusivamente para o agro. E antes de apresentar o nosso convidado especial, gostaria de agradecer os nossos apoiadores aqui, aqueles que permitem o podcast acontecer, o CultiveCast, que é a série, a Biotrop, a Fibermax e a Ouro Fino. Muito obrigada, pessoal. Agradecendo também os outros parceiros, né, da Missão Essência e Raízes também. Eles estão lá presentes no nosso site. Se você quiser saber todo mundo que ajuda e apoia o movimento, vai lá em cultivefuturo.com.br, tá bom? E apresentando aqui o nosso convidado especial, ele que é um parceiro aí de longa data, né, Bira? Exato. Já estamos contando vários anos aí, sempre envolvidos nos mesmos projetos aí. Então é um prazer ter você aqui. Participou ali do Escancar Agro, na época falando de marketing digital. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. O Bira, para quem não conhece, ele é um empreendedor aqui na região, né, do Mato Piba, e trabalha muito desenvolvendo, primeiro, plataformas, né? Já saiu um pouco do marketing digital, né, Bira? Furei essa bolha do marketing digital e agora com o agro. Isso aí. Trabalha principalmente com programação, é um dos top aqui da região e está desenvolvendo agora muita coisa bacana dentro dessa área de inteligência artificial. Por isso que a gente chamou você aqui. E vou pedir para você mesmo falar um pouco do seu histórico, né? Para quem não conhece. Então, exatamente, Josi. Eu comecei nessa área... Na verdade, a minha história vem da programação, né? Eu com lá 16 anos, eu comecei a programar, desenvolver os meus primeiros projetos de site. Tanto é que isso me rendeu ser o professor mais novo da Microlins, né? Na época. E... Com quantos anos, Bira, você foi professor lá? Fui com 16 anos. Exatamente. 16 anos fui o professor mais novo de todas as regionais da Microlins no Brasil. E eu sempre fui envolvido com código, com programação. E depois que eu me envolvi com a questão de desenvolver sistemas, plataformas e tudo mais, eu acabei me apaixonando ali em 2016, mais ou menos, pelo marketing digital. Fui para a área do marketing digital até 2023 ali. E com a chegada da inteligência artificial, eu decidi voltar para a programação. E isso tem um impacto bem forte ali, porque eu tive acesso às primeiras inteligências artificiais na versão da OpenAI antes mesmo do ChatGPT entrar no ar. Então, exatamente, porque normalmente na tecnologia, né, a gente fica sabendo de algumas informações em fóruns de programador. Então a gente descobriu que já existiam inteligências artificiais generativas, né, antes mesmo do ChatGPT, e a gente teve acesso, a gente conseguiu desenvolver algumas plataformas. Só que eu comecei a desenvolver plataformas para o marketing digital, né, especificamente para marketing digital. Então, 2023, 2024, até início aqui de 2025, eu fiz bastante plataformas e sistema de atendimento focado em marketing digital. E hoje a gente está focado em tecnologias para o agro. E aí, até um comentário que a gente fez aqui antes do episódio, né, que tomara que quando for ao ar já não esteja desatualizado, porque a inteligência artificial tomou uma proporção tão grande de evolução, né, que a gente sempre está correndo esse risco, né, Bira? E quais foram as primeiras ali que você começou, você falou que foi antes, né, do ChatGPT estourar aí, o que você já via naquela época? Então,
de maneira geral, eu gosto de falar que, né, que eu comentei, né, hoje que a gente tem de acesso de inteligência artificial à versão mais burra, porque por baixo dos panos existem testes que estão acontecendo que fazem com que a próxima versão da inteligência artificial venha cada vez mais inteligente. Então, na época, quando eu comecei a desenvolver os primeiros projetos de inteligência artificial, qual era o principal problema que a gente tinha? A gente pedia uma informação e ela retornava o texto misturando inglês e português e espanhol, né? E por que isso? Porque as IAs, elas são treinadas com parâmetros, né? Então, são com linguagens diferentes, né? E as informações que são imputadas nela também são com linguagem diferente. Então, se você pede uma informação que não está na linguagem em português, ela vai tentar buscar a informação em inglês. Aí por isso que ela misturava. Então, num primeiro momento, quando a gente desenvolveu as primeiras inteligências artificiais, os primeiros sistemas que eu foquei foi, cara, para eu não ter tanto erro, né, e mostrar para um cliente uma inteligência artificial errando, a gente começou com marketing, criando copy para e-mail, copy para vídeo, copy para publicação, né, são os textos, né, que a gente vê hoje. Então, os primeiros foi baseado nisso. Quando o ChatGPT lançou a versão 3.5, que na verdade não era o ChatGPT, era ainda a OpenAI, né? A gente percebeu que ela melhorou essa questão de misturar as palavras. Então, ela já não misturava, ela continuava em português. Foi aí que a gente começou a desenvolver inteligência artificial voltada para atendimento. Então, o que a gente fez num primeiro nível, né? Um primeiro estágio ali? A gente fez basicamente o que o chat faz hoje, que é um cliente perguntar alguma informação sobre a empresa e ela saber responder essa informação sobre a empresa. Então, nesse primeiro nível, eu também gosto de fazer uma diferenciação dos níveis de IA, porque o nível que a gente trabalhava antes era justamente o chat, que era o quê? Uma pergunta e resposta, pergunta e resposta. Só que quando eu falo de nível, né, esse primeiro nível, ela é muito generalista. Então, ela, mesmo fazendo atendimento, ela ainda fazia alguns erros quando se trata de, por exemplo, você começar uma conversa em um contexto e ela terminar com outro assunto totalmente diferente. E aí, quando ele lançou a versão 4, que a gente realmente teve segurança de realmente furar a bolha, de sair da questão do marketing digital e tecnologias para atendimento, para ir para outras áreas, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, que é agronegócio. Muito bacana. E o Josi comentou no início, né, o Bira, nos grandes programadores da nossa região. Conheço o trabalho do Bira já de longa data, conheço outros programadores também de outras regiões. E posso dizer que o Bira está entre os tops aí do Brasil, viu? Não é só da nossa região não, viu, Bira? Enchendo a bola aí do nosso parceiro. Mas, Bira, trazendo para o agronegócio, né? Você fez uma introdução já do conceito de inteligência artificial. Hoje, que tipo de problema que você já conseguiu resolver com IA, né, dentro do agronegócio? Traz alguns exemplos para nós. Claro. Antes de eu tentar trazer até exemplos, eu vou tentar trazer o que seriam esses 3 níveis para vocês entenderem como eu consigo entrar num negócio, né? Num agronegócio, vamos dizer assim. E até depois diferencia, faz aquela parte didática, né? De falar o que é IA e o que não é IA. Ótimo, ótimo. Hoje, o que está disponível no mercado, o que os usuários, a gente como usuário, consegue enxergar de inteligência artificial, e quando eu digo... porque assim, existem vários tipos de inteligência artificial. Existem inteligências artificiais focadas em, por exemplo, análise preditiva de dados, matemáticas, né? Logicamente, o ChatGPT é uma inteligência artificial generativa, ela gera texto, mas por baixo dela, para ela gerar o texto que ela sai ali, é um cálculo matemático. Então, quando a gente fala de ChatGPT, né? Que é esse que eu acredito não, na verdade é o primeiro nível, que é uma IA que gera texto, né? Então, o próprio GPT já diz isso, né? É uma linguagem que pré-processa texto. E aí a gente tem outros tipos de linguagem dentro disso que a gente chama de multimodais, que é o quê? O ChatGPT, ela compreende texto,
mas ela também compreende áudio e também gera áudio, então já é um outro modal, outro tipo de inteligência artificial. Ela consegue ler uma imagem e também consegue gerar uma imagem, por isso que ela é multimodal. Porque tem IAs, tem inteligências artificiais generativas que é só texto, né? Por exemplo, a Grok, que é um dos modelos, né, que é o do Elon Musk, por enquanto hoje ela é só de texto. Ela ainda não gera áudio, não analisa... Se eu não me engano, ela analisa imagem, mas ela não gera imagem. Então, o chat GPT hoje ela é multimodal. Só que qual é o problema? Ela é pré-treinada, né, com o que o pessoal chama de parâmetros, que são arquivos que eles escolhem qual é o treinamento que ela vai ter. Então, por isso que a gente tem vezes que o usuário fala assim, mas eu testei e achei burro. Não é porque, não é que a IA é burra, é que ela não tem o treinamento, ela não tem aquela informação para gerar. E outra coisa, que já entrando um pouco, né, do que ela não pensa. A inteligência artificial, ela não pensa por conta própria. Embora pareça, embora ela fique ali mostrando para você que ela tá pensando, na verdade ela não pensa. Ela simplesmente repete. Ela repete informação. Porque se você pedir alguma informação que ela não tenha no banco de dados, ela simplesmente vai gerar uma informação aleatória. Então, por exemplo, se ela não tiver acesso especificamente à temperatura atual de Luiz Eduardo Magalhães, ela vai gerar uma temperatura aleatória, né? Então, se ela não tiver essa informação ao vivo, ela vai gerar uma informação aleatória e vai falar ali, não, eu acho que a temperatura de Luiz Eduardo Magalhães fica entre 20 e 23 graus, né? Então, ela vai criar aquela informação, porque ela não tem essa informação ali atrás no contexto dela. Um segundo nível que eu considero que são os assistentes, né? Os assistentes de IA. Que aí sim é quando a gente cria uma inteligência artificial específica para um negócio. Que tem o banco de dados, não necessariamente o banco de dados, mas tem informações do negócio como nome do dono, missão, visão, valores, né? O que o negócio faz e tudo mais, que uma inteligência artificial consegue responder com base nessas informações. Que é, por exemplo, um chatbot ali de uma empresa que o usuário pergunta qual é o horário de funcionamento e ela vai responder o horário de funcionamento com base nas informações. E o terceiro nível que eu considero, que é o mais inteligente e o que realmente é o que a gente está trabalhando hoje, colocando em negócios agrícolas, que são os agentes de inteligência artificial, que são inteligências artificiais multimodais conversando uma com as outras. Então, é uma IA que interpreta áudio, manda para uma que conversa via texto, busca uma informação da lavoura ou busca uma informação em tempo real de algo que o usuário pediu. Então, por exemplo, eu quero a temperatura da minha localização aqui, da minha fazenda. Então, ela vai buscar essa informação em tempo real em alguma plataforma que forneça essa informação e ela vai trazer para o usuário. Então, e qual é a vantagem desse terceiro nível, que é o agente, né? Ele conversa com outras inteligências artificiais e traz o resultado pro cliente ali, pro usuário. A grande vantagem dela é que ela, como o nome já diz, ela é um agente, ela vai agir também de forma independente. Então, hoje o que acontece? Para você pedir qualquer informação para uma inteligência artificial, você vai ter que digitar lá ou gravar um áudio e mandar para a inteligência artificial, né? O agente não. O agente ele vai perceber o ambiente, ou seja, logicamente, o ambiente que ele foi treinado, então é uma fazenda, quais dados que eu tenho disponíveis nessa fazenda? Eu tenho temperatura, meteorologia, né? Eu tenho os dados de aplicação, eu tenho o quê? Eu tenho um pivô que está rodando, que está parado. Com base nessas informações, ela consegue cruzar esses dados e falar uma informação que seja valiosa para o usuário, ao invés do usuário perguntar para ela o que está acontecendo. Entendeu? Então, o agente, ela vai fazer a operação de maneira automática, né? Então, ela recebeu o dado, ela fala assim, cara, isso aqui é valioso para a pessoa que eu preciso falar ou não é? Então, ela vai guardar.
Ah, não, teve um alerta aqui que talvez vai aumentar a temperatura em tantos graus e tem uma aplicação que está agendada daqui 3 dias. Como é que isso vai influenciar? Entendeu? Então, o agente, ela vai fazer isso de maneira automática, né? Ela, de maneira sozinha, ela vai captar esses dados e vai trazer a informação para o usuário. Totalmente diferente de um chat GPT que você tem que ficar perguntando. E, além disso, por falta de contexto, você pergunta alguma coisa, ele não responde da forma que você gostaria e você tem que ficar cobrando. Fala, não, seja mais assim, vá para mais esse lado. Né? Então, o agente GPT, ele vai fazer isso de maneira automática, sem intervenção humana, e vai conversar com outras IAs para trazer o resultado. Olha só. Quando você fala isso, eu imagino que para que ela consiga fazer isso, você tenha que determinar alguns parâmetros, né, do que é considerado normal, digamos assim, ideal. Né? Então, o ideal é esse e esse. Exatamente. Você vai enchendo ela de parâmetros ali, Exato. Conectando com sensores. Isso. Aí ela, a partir do momento que ela recebe alguma coisa que não tá dentro daquele parâmetro do que ela vai apitar, né? E vai correlacionar com outras coisas, né? Exatamente. E aí é onde vem a questão de integração, que é, meteorologia, eu vou me conectar com quem? Esse dado de, sei lá, de uma máquina que ficou parada, eu vou conectar com quem? Entendeu? Logicamente, a questão dos... Eu gosto de dar também esse exemplo, que é o seguinte. Toda a inteligência artificial, elas são camadas, né? Eu falo assim, que é igual uma cebola. Você vai criando as camadas tanto de proteção dela, quanto de execução. Que são justamente os parâmetros, que é o seguinte, você só pode ir até esse determinado ponto. Então, se você receber uma informação que veio até esse determinado ponto, você tem que alertar o gerente, o dono, alguém da fazenda, para executar alguma ação, entendeu? Então, é justamente isso, é parâmetros. E aí vem que são parâmetros pré-estabelecidos por quem programou inteligência artificial ou com base em algum conhecimento técnico específico. Então, você pode pegar, sei lá, um documento da Embrapa e colocar ali que, com base nesses documentos aqui, eu quero que seja informado, entendeu? Que aí a gente chama de RAG, né? Ele vai recuperar um contexto de fora e trazer para dentro da inteligência ali. Que incrível. E pensando nisso, né, eu fico lembrando a experiência que eu tive lá na unidade de tecnologia, né, há 15 anos praticamente. Que a gente falava muito que o futuro, a tecnologia não iria substituir esse profissional que era o cara que olhava todos os dados e tomava decisão, digamos assim. É o cara que tinha lá o dashboard, ele olhava, né, a máquina, ele olhava a temperatura, ele olhava, né, tudo isso que a gente falou. E fazia esse cenário. Mas, ouvindo você falar agora, me parece que este cara está sendo também substituído nesse sentido, né? Então, não necessariamente este cara, né, que seria a profissão, né? Mas... Na verdade, ele vai passar para dentro, digamos assim, né? Em vez dele ser o usuário final, me parece que ele se torna mais quem está ali dentro, ajudando a calibrar, né? Exatamente. Esse profissional agora, ele vai estar do lado da inteligência artificial. E eu falo assim, a inteligência artificial, ela não vai substituir profissionais. Ela vai substituir pessoas. Então, não é profissionais, são pessoas. E por que eu falo isso? Agora, depois que eu furei a questão dessa bolha e indo pro agro e percebendo, entrando realmente na fazenda, eu vejo que muitas coisas dentro... Não é só fazenda, tá? É dentro de qualquer negócio. Por exemplo, quando você abrir uma vaga de emprego, eu pelo menos, eu sempre vejo pelo menos 2 características que são solicitadas. Isso é padrão. Proatividade e comunicação. Eu acredito que, por exemplo, proatividade e comunicação são 2 características. Quando você abre uma vaga de emprego, você bate o olho e tá lá, essas 2 características. Por quê? Proatividade cara, eu vi algum problema acontecendo ali. Eu vou deixar o problema acontecendo? Como é que eu posso, eu mesmo lá resolver o problema sem precisar alertar ninguém?
né? E o segundo o maior erro dentro das organizações é a comunicação. É a comunicação. E a inteligência artificial tem os dois. Entendeu? Então, o que eu acredito? O profissional que não tem os dois, que é proatividade e comunicação, o profissional, né? A pessoa que não tiver esses dois, vai ser substituído por um IA. Entendeu? E quem tem... Porque eu falo assim, você não quer ser substituído por um IA, tenha habilidades humanas. Sim. Tenha habilidades humanas e desenvolva elas. Entendeu? Porque o que você vê ali, ó, que essas duas características que eu falei, são habilidades humanas? São habilidades humanas. Proatividade e comunicação. Só que uma coisa é o seguinte, a IA, ela não vai perceber o ambiente como um ser humano. Ela não percebe o ambiente como um ser humano. Porque ela não tem os 5 sentidos que a gente tem. Estão começando a criar ferramentas para isso, sensores, que nem você falou, mas não é a mesma coisa. Mas você tá ali na rotina da fazenda e você viu um problema acontecendo, né? Essa proatividade de você ir lá e resolver, a inteligência artificial precisa do parâmetro. E tem parâmetros que ela ainda não foi treinada ou que ainda não aconteceu a situação para ela ir lá resolver. Entendeu? Então eu acredito muito nisso, que não é a profissão em si, é o profissional, né? E aí o que acontece? Esse profissional que antes era, por exemplo, ele era a ponte dos dados, eu falo, né? Que ele era que tinha o discernimento de falar assim, não, isso aqui conecta com aquilo, com isso aqui, tal. A IA já faz isso. E melhor, porque ela reconhece padrões. Né? Então esse cara, ele só vai falar assim, cara, os padrões que eu fui treinado, que eu sei que é isso que acontece, são esses. E ele vai falar pra IA, ó, é isso aqui que você precisa saber. E ela vai fazer isso de maneira automática, né? Então é isso. Eu acredito, e já tá acontecendo, né, nesse sentido, de profissionais serem substituídos, e não a profissão em si. A profissão sempre, eu acredito que vai existir. Sim. E também a minha pergunta pareceu que era uma provocação, mas na verdade era no sentido de entender realmente a função, né? Para onde que vão as funções quando você acaba ocupando ela como uma tecnologia, né? Isso. E aí, nesse sentido, a gente estava até conversando aqui antes, né? E foi até um comentário que um dos entrevistados falou aqui nos últimos podcasts, que a gente viu o digital, a tecnologia evoluir para muitas aplicações, né? Sistemas de gestão de dados, onde os usuários são os próprios colaboradores e lá colocando dados. E até ele comentou que as empresas meio que estão agora pensando melhor isso, porque foi criando uma complexidade hoje no dia a dia do profissional do agronegócio, né? Que você acaba ficando ali tomado por alimentar dados e fica muito mecanizado, né? A pessoa acaba cansando. Mais burocrático, burocrático, né? Roubando o tempo dela, às vezes tá lá na lavoura olhando alguma coisa ou outra que a máquina não consegue olhar. Exato. E você vê essa mudança acontecendo, você vê chegando essas reclamações também para você, o pessoal procurando simplificar esse processo. Em que estágio que você acha que tá? Ótimo. Recentemente, numa reunião, agora quinta-feira passada, foi levantado justamente isso. Que ele falou assim, a minha dificuldade não é ter mais um sistema. Mas eu também não quero ter mais um sistema. Né? Porque assim, imagina, você tem, sei lá, 5, 10 plataformas trazendo informações que são distintas, diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho uma plataforma da máquina, que fala se a máquina tá parada ou não, o orímetro ali e tal, se ela tá produzindo. Aí você tem uma outra plataforma que mostra a produtividade da lavoura, ou quanto já foi colhido, quanto precisa colher, qual a porcentagem, tal. Aí tem mais outro que é o grupo do WhatsApp coordenando quem é que vai ter que fazer determinada tarefa dentro de uma fazenda. Qual é o turno de tal pessoa dentro de uma fazenda? Aí você tem outra plataforma que é uma planilha. Você precisa preencher uma planilha, um Excel para sei lá o quê, tal. Então, são tantas informações e elas estão tão dispersas que
o comentário principal foi o seguinte, cara, se for pra mim colocar uma inteligência artificial aqui na minha fazenda, eu quero que ela unifique isso aqui tudo. Entendeu? Então, acho assim, ó, essa é a principal evolução. Ela poder unificar tudo isso e outro, o usuário poder se comunicar da maneira que ele quiser e ela interpretar esses dados e colocar esses dados onde deve ser colocado. Então, você tem 5 plataformas diferentes e o usuário fala de maneira natural, né? Olha, eu preciso que o João pegue a máquina tal e colha o talhão tal. Né? Então, a inteligência artificial, entender quem é o João, mandar uma mensagem para o João sobre a máquina tal ser verificada se ela precisa de manutenção ou não, se ela está apta para ir colher, né? E se no meio da lavoura chegar no determinado orímetro ali da máquina, ela ser alertada que ela precisa entrar em manutenção. Você entendeu? Tudo isso através de um único lugar, de um único canal, né? Sem ele precisar verificar numa planilha, o João precisar verificar numa planilha se a máquina tal tá disponibilizada, se tá boa para fazer a operação, entendeu? Então eu vejo que a grande vantagem da inteligência artificial é essa centralização dos dados. E outra, não é só de mostrar os dados, mas imputar, né? De colocar os dados, né? De uma linguagem natural, né? E porque, como eu falei, né? Aí você tem uma plataforma X, Y, Z e uma, 2, 10 planilhas. Cada planilha vai aceitar a informação de uma maneira diferente, né? Porque normalmente não é a mesma pessoa que criou as 10 planilhas. Assim como não foi a mesma pessoa que criou o sistema YZ e o X lá, entendeu? Então, você pegar uma inteligência artificial e através de um áudio ela interpretar aquilo e falar, eu entendi que essa informação aqui eu preciso colocar na planilha X, né? Então, ela ter essa autonomia de escolha, né? Essa decisão de escolher para onde vai o dado e como vai o dado, né? Então, e isso quem levantou foi justamente um fazendeiro nessa reunião que falou assim, eu tenho tanto sistema que se tivesse um só que unificasse isso, seria melhor. A IA faz isso. Esse é o sonho, né? Exatamente, é o sonho. Quando a gente conversa com muitos produtores, empresários rurais que estão na atividade, né? De fato, cada vez mais a gestão da operação vem se tornando mais desafiadora, né? E como o Bira comentou, você chega em algumas fazendas que você tem lá 10 sistemas. É um do solo, um do clima, um da colheita, um da máquina, um agronômico, um ERP de gestão. E aí quando você vai ver, cada um gera um relatório, cada um te passa uma informação daquela determinada área, que é importante, mas nada disso se comunica. Exato. Né? E se a gente conseguir unificar isso aí e simplificar essa entrega, o quanto não vai melhorar a produtividade dessas fazendas, né? Porque são decisões que vão ser tomadas baseadas em dados para ajudar a melhorar realmente a produtividade no final do dia, né? Exato. Otimiza tempo, melhora o processo. E é justamente isso que ela comentou. Uma nova evolução, de fato, né? Exato. Cara, ao invés de eu estar preenchendo 10, 20 planilhas, era para estar lá no campo, olhando a lavoura, exato, né? Fazendo um trabalho que uma máquina não faz hoje, a máquina não faz hoje. Exatamente. Entendeu? Então, a inteligência artificial, ela faz isso. E aí você imagina, por exemplo, no meio da própria lavoura, você está conversando com a inteligência artificial, né? E já captando esses dados e inserindo na planilha, né? Que está lá no escritório, entendeu? Então, a inteligência artificial, ela proporciona isso. Que massa. E você acha que isso já é uma realidade hoje, assim? Então. É isso que vocês já estão desenvolvendo? Eu tenho um caso de sucesso que, no caso, é uma pecuária que acontece hoje ao vivo. Tudo acontece em tempo real. E aí, até para contextualizar, quando eu recebi esse projeto, ele tinha dois problemas ali que eram muito latentes na operação, que é justamente isso, coordenar equipes, né? Eu tenho lá 5, hoje ele tem 8 vaqueiros lá, 8 vaqueiros,
e cada vaqueiro cuida de um determinado setor da fazenda, de 10 a 15 setores da fazenda. E ele falou que a dificuldade dele era: eu não sei qual foi a última vez que um determinado vaqueiro foi em determinado setor. Então eu preciso saber se ele foi lá, porque às vezes o gado ficou sem água, ficou sem o sal, sem o mineral. Estourou a cerca, quebrou um cano. E eu não sei como é que a gente melhora isso. Eu falei, a inteligência artificial vai ajudar. E aí, o que a gente sugeriu? A gente cruza 2 dados. Um do GPS, a gente tem o dado do GPS do vaqueiro, que através de uma cerca virtual a gente consegue perceber se ele passou ou não naquele setor. E através da inteligência artificial conectada no WhatsApp, naquele setor existe um ponto específico que ele tem que mandar uma localização, que é exatamente o centro do setor, né? Que é onde fica ali a água do boi, né? Então, naquele centro, ele manda a localização, a inteligência artificial entende que ele está naquele setor e marca ele como visitou aquele setor. Ele indica lá ou automaticamente já... Ele indica através da localização do WhatsApp. Ele manda a localização numa conversa do WhatsApp com a inteligência artificial e a inteligência artificial consegue determinar que ele realmente estava naquele setor. E pode ser um relato por mensagem sendo digitado, por áudio, ela entende tudo, né? E ela entende tudo, em linguagem natural. E o bacana é que você vê, né? Sem adicionar um novo sistema, só usando o WhatsApp, que é algo que corriqueiramente todo mundo já utiliza no dia a dia. Exatamente, os vaqueiros já tinham o WhatsApp. Todos já possuem. Né? E aí o que acontece? A gente fez... O primeiro problema era justamente saber se eles iam nos setores ou não. Então hoje é resolvido isso aí. Então ele consegue ver lá que os vaqueiros realmente visitam os setores. E além disso, ele tinha um segundo problema, que era o seguinte. Dentro de uma fazenda de pecuária, você vai ter atividades diárias, semanais, quinzenais, e você também vai ter questões que acontecem no período ali, na semana, que é o quê? O boi quebrou uma cerca, o boi quebrou um cano, ele tá sem água, tá sem mineral. Isso precisa ser resolvido rápido, né? E eles ficavam... sem saber se a questão tinha sido resolvida ou não. Por quê? Porque tem um vaqueiro que sai rodando a fazenda 2, 3 vezes por semana, só procurando os problemas da fazenda, que é justamente isso que a gente chama de ocorrência, né? E ele pegava essas informações e colocava num papel, escrevia num papel. No final do dia, depois de rodar toda a fazenda, ele pegava aquela informação e passava para o gerente colocar numa planilha aquela informação para descobrir quem era o dono, o responsável por cada setor. E no outro dia, pela manhã, falar para cada vaqueiro, você tem um problema em tal área, esse problema aqui. O que acontecia? No final do dia, não dava para saber se o vaqueiro tinha concluído ou não aquela tarefa que ele tinha para fazer. Então era tudo muito boca a boca, né? Aí a informação se perdia, às vezes o vaqueiro passava 2, 3 dias sem resolver um problema que era urgente, que era falta de água, falta de algum tipo de mineral. E aí o que a gente fez? A gente colocou o apontador para conversar com a mesma inteligência artificial. Ele sai conversando, gravando áudios na inteligência artificial no WhatsApp. A inteligência artificial interpreta esses áudios e no mesmo minuto que ela interpreta, ela já manda essas informações para todos os vaqueiros que receberam ocorrências. E ela, automaticamente, ela fica cobrando a resolução desses problemas. Até que o vaqueiro, que é outro número, vai lá e fala, eu resolvi esse problema. E ele pode mandar uma foto para comprovar? Manda foto para comprovar. E resolveu. Tudo certinho, o horário, né? Então, todas essas ocorrências, existem uma comprovação que ela foi concluída. Então, um dos principais problemas que a gente tem resolvido é justamente isso, coordenar equipes dentro de uma fazenda, coordenar tarefas dentro de uma fazenda, porque tem tarefa que precisa ser feita naquele dia. Tem tarefa que precisa ser feita naquela semana, né? E outra, eu gosto muito de falar isso.
se você tem um grupo da sua fazenda, né? Quando você fala assim, tem tal problema em tal setor da fazenda, em tal área da fazenda. Se todo mundo recebe o problema, ninguém é dono. Ninguém é dono daquele problema. Porque o que uma pessoa pensa? Eu falei assim, mandei uma mensagem aqui no grupo que tem nós dois, aqui nós três. E eu falo assim, tem tal problema em tal área. A Josi vai pensar que o Luiz resolveu, o Luiz vai pensar que a Josi resolveu e ninguém resolveu nada. E uma inteligência artificial, ela vai falar o seguinte, calma aí, esse problema é relacionado à praga? Então quem tem que resolver é tal pessoa. Esse problema é relacionado a tal questão? Então quem tem que resolver é essa pessoa. E ela automaticamente fica cobrando a essas pessoas, cada um com... Os responsáveis. Às vezes pelo horário de turno também. Exatamente. Então, hoje, esse primeiro nível que a gente está resolvendo, que é coordenar tarefas, coordenar equipes e tudo mais, e já passando para alguns próximos níveis, que é coordenar máquinas, né, orímetro, produtividade, né? Então a gente já está avançando para essas áreas. Aquele famoso ditado, né, cachorro que tem 2 donos morre de fome, né? Então ninguém vai dar comida para ele, né? Se não tem um responsável. E Bira, nesse case aí de sucesso que você está tendo, é muito bacana. Acaba que a produtividade vai aumentar naturalmente, porque você imagina um boi sem água durante um dia, né? O quanto de peso ele não está perdendo. Ao invés de ele estar ganhando, né? Ele está perdendo porque não está se hidratando, ou a falta do mineral, né? Numa comida. E às vezes, né? No sistema antigo, vamos pensar que o vaqueiro não resolvia a situação e ficava 3 dias sem água. Quanto né? Às vezes tem... não sei quantas cabeças de gado por setor, mas, né, aquele gado todo ali tá sem se hidratar. A perca de peso é enorme, né, para várias cabeças. Então você já está melhorando a produtividade nesse caso aí, né? E isso a gente percebe olhando o próprio sistema. Então logicamente, você tem um período de adaptação ali que é um mês e pouquinho. Então quando eu olhava o mapa da fazenda, porque a gente consegue olhar o mapa e ver realmente a produtividade. Então eu olhava assim pra fazenda e falava assim, cara, pro dono, né? Que estranho, eles passam bastante tempo sem olhar a fazenda, né? Porque ficava mais áreas vermelhas do que áreas verdes, né? Que são as visitas dos vaqueiros. E eu falava assim, é muito estranho, porque, tipo assim, tem muita área vermelha. Ele falou, cara, esse é o meu maior problema. Tem muita área vermelha, muita área que eles não estão visitando e eu preciso coordenar isso. E já no segundo mês, a gente já começou a ver as áreas que passavam muitos dias sem visita. Hoje, se eu abrir o relatório dele, vai estar lá verde. Todas as áreas visitadas. Por quê? Atualização sempre em tempo real? Em tempo real, o vaqueiro... quando ele tem um período ali, ele não pode ficar mais de 3 dias sem visitar a área. Então, no 4º dia, ele já fica vermelho lá para ele. No 3º dia, ele recebe uma notificação da inteligência artificial avisando, você tem tal área, tal, para visitar hoje, porque amanhã vai fazer 4 dias. Entendeu? Então, isso do primeiro mês da implementação até hoje, assim, eu vejo isso acontecendo na prática lá na fazenda. E além disso, por exemplo, dentro dessas ocorrências, dentro desses problemas na fazenda, você tem ocorrências que têm níveis de criticidade maiores, né? Então, eu tenho um problema que precisa ser resolvido no mesmo dia. Eu fiquei sabendo do problema, tem que ser resolvido no mesmo dia. Que é justamente isso, água, por exemplo. Água, o mineral, a água suja também, por exemplo. Então, o que antes demorava até o outro dia para ser resolvido, às vezes no mesmo dia, às vezes não. No mesmo dia agora está sendo resolvido. Então, e a gente vê isso, por exemplo... no relatório, a diferença, né, de um mês para o outro e tudo mais, e a performance melhorando de produtividade. E caso o vaqueiro não resolva a situação que foi destinada para ele, no período que é o necessário, né, é o demandado, o que acontece? Excelente. Aí, nesse caso de uso, a gente fez uma coisa muito interessante. A gente trouxe a gamificação para a fazenda. Olha só, que legal. Então,
o sistema, a inteligência artificial tem um sistema de pontuação dos vaqueiros, que é o quê? O vaqueiro, ele não pode ser penalizado, entre aspas, porque o boi quebrou um cano, porque o boi quebrou uma cerca, ou que a cerca está sem choque, ou, né, algum problema parecido. Mas, se ele recebeu a notificação, que a notificação, o alerta fala para ele que tem que ser resolvido em 24 horas, em 12 horas, no mesmo dia, ele não tem como não justificar o porquê que não fez, né? Até pode, faltou por algum motivo e tudo mais. Ou estava resolvendo algum outro problema que era muito maior em outro setor, beleza, tudo bem. Mas a questão é, quando você tem o nível de criticidade cada vez mais alto, é porque o bem-estar do animal ou a produtividade da fazenda depende muito daquilo. Então, o que a gente fez? Com base nessas ocorrências, no período de determinada hora, se ele não resolver aquilo ali, ele tem um bônus ali de R$500 por mês dentro da produtividade, e aquilo ali vai descontando, né? Se ele não resolveu o problema, ele vai descontando daquele bônus ali. Então, hoje, a gente vê, principalmente depois que implementou, deu tudo certo e funcionando, a produtividade da fazenda, que é o dono fica feliz, o boi, de maneira geral, ele engorda, e o vaqueiro também ganha com isso, né? Porque se ele sabe que o problema tem que ser resolvido rápido, ele vai lá e consegue resolver rápido, e aí é um ganha-ganha ali pra todo mundo. É bacana que você queria ter uma competição interna ali, isso, saudável, né? Saudável, exatamente. Entre eles, para ver quem que vai ser menos penalizado, quem que vai receber o maior bônus no final do mês. E existe realmente esse ranking lá que fica lá na fazenda. Muito legal. É muito legal porque ao mesmo tempo que você ajuda muitas vezes quem tem dificuldade de organização, porque às vezes a pessoa não faz de má fé, às vezes de má fé, falta de saber se organizar. Exatamente. Então você ajuda tanto isso quanto proteger a fazenda, digamos, de aí sim de pessoas que estejam negligenciando, né, o trabalho, né? E o bom da inteligência artificial é justamente isso, que ela tá ali para auxiliar, ela tá ali para ajudar, tanto eles quanto o dono da fazenda. Em que sentido? Porque o próprio vaqueiro pode mandar um áudio para a inteligência artificial falando assim, quais os setores que eu tenho que visitar hoje, né? Então a própria inteligência artificial vai fazer análise e vai ver, com base nos dados aqui, você tem 3 setores que amanhã vai fazer 3 dias. Se você quiser, você pode visitar os setores hoje, entendeu? Então, numa conversa mesmo, que é literalmente uma conversa, os vaqueiros conseguem melhorar a produtividade, né? Nesse sentido. Então, auxilia muito. E aí, o que eu acho engraçado é justamente isso. Os vaqueiros perguntando, como é que tá meu bônus esse mês, né? Como é que tá o meu ranking esse mês? E eles interagindo realmente com a inteligência artificial. Perguntando também, por exemplo, eu tenho alguma ocorrência em aberto? Né? O próprio vaqueiro perguntando se tem ocorrência em aberto. Nossa, entendeu? Isso também tira aquele... Porque muitas vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, porque é um assunto delicado, né? Ajuda tanto o vaqueiro fica à vontade ali pra perguntar. Exatamente. Quanto o dono não precisa. O pessoal da gerência não precisa estar preocupado em passar, né? Exatamente, cobrando, né? E outra, né? Muitas vezes o gerente ou o próprio dono se passa de chato, né? De estar cobrando. Isso. E aquilo lá foi feito, foi feito, lembra? Não. Agora é a IA que cobra, né? Exatamente. Se alguém for ficar bravo, chateado é com a IA, né? Exatamente. Então, o bacana legal. É isso, entendeu? E olhando, assim, as conversas, as trocas que são interessantes, assim, que eu olho... o vaqueiro perguntando se tem ocorrência, o próprio vaqueiro perguntando qual é o setor que tem que visitar, entendeu? Traz uma cultura, né, de produtividade para todos também, né? Exatamente. Um ambiente que você vê em poucos... Um processo que já existia, né? Já existia a metodologia. Exato. Mas faltava mecanismos ali para de fato, fazer com que isso acontecesse. Excelente. Né? E outra coisa, aí eu vou conectar com os 2 pontos que eu falei aqui. Proatividade e comunicação. Perfeito. Porque o próprio vaqueiro perguntando se ele tem ocorrência, se ele tem que visitar algum setor, e o próprio vaqueiro informando.
né? Não, essa tarefa aqui já foi feita, foi concluída e tudo mais, entendeu? Então, e outra, ele fica livre ali, que é uma conversa no WhatsApp, né? Então... E pensando na agricultura, né? Na pecuária o pessoal chama de setor, né? Na agricultura são talhões ou pivô 1, pivô 2. Tem os monitores, né? Os monitores de pragas e doenças, né? Que são muito importantes na atividade agrícola hoje. O mesmo modelo desse serve também para os monitores, né? Exatamente. Numa conversa agora recente também com outra fazenda, eles têm um setor chamado não conformidade, que seria o seguinte. Eu vi alguma coisa quebrada na fazenda, né? Um silo ali, um saco rasgado, saco de semente aberto e tudo mais. Logicamente, são problemas muito maiores que são encontrados no dia a dia da fazenda, mas imagina, ao invés dele pegar e chamar alguém e falar o problema, ou, né, coordenar aquilo, ele manda um áudio e a inteligência artificial manda para a pessoa responsável daquele setor para resolver aquele problema. E aí, indo para a agricultura, são tarefas também, né, diárias, semanais, né, quinzenais, mensais, o esquema seria basicamente o mesmo. Ao invés do gerente ir falar diretamente com a pessoa, ou mandar num grupo, né, porque, de novo, a informação se perde. Primeiro que, por exemplo, aí eu como gerente pedi para tal pessoa fazer uma atividade. Aí, só que ele estava fazendo outra atividade, daqui a pouco ele esquece. E eu também esqueci. Aí, 3 dias depois, eu vou lembrar que eu pedi aquela atividade. 3, 4 dias depois, né? E às vezes aquela atividade era crucial para desenrolar outra atividade. Entende? Então, a comunicação, eu acredito, não é só na fazenda, mas em qualquer empresa, ela é fundamental. Então, quando você centraliza isso numa inteligência artificial e ela coordena isso, né? Ela sabe se foi feito, não foi feito, e ela consegue destravar outros setores, porque ela vai destravar. Você imagina que uma atividade X ali dependia de outra atividade. Ou, por exemplo, um trator tá em manutenção. Tem 3 dias, mas era para ter 2 dias, já era para estar concluído. Por que demorou 3 dias? E outra, aquele trator iria ser utilizado para gradear uma determinada área. Então, só por causa do trator, você já perdeu de fazer outra atividade. Entendeu? Então, se uma IA consegue coordenar tudo isso, você consegue até meio prever, tipo assim, não, se tá parado aquele trator, será que não tem outro? Ou, calma aí, por que tá parado? É por causa de uma determinada peça que foi faltando, por que não comprou? Aí a IA mesmo consegue conectar com o setor de compras, perguntando se comprou ou não a peça daquele trator. Meu Deus, olha onde vai parar. Exatamente, ela consegue coordenar tudo isso. E atenção, estou interrompendo esse episódio rapidinho para agradecer a um dos nossos apoiadores. Esse episódio aqui é um oferecimento da Bioqualitar. A Bioqualitar é referência em biosoluções sustentáveis para a agricultura, oferecendo produtos inovadores como bioestimulantes, biológicos, condicionadores de solo, mix de plantas de cobertura e adjuvantes. Com 7 anos de mercado, é pioneira em economia circular e agricultura regenerativa. Distribuidora oficial da Bioibérica, traz a exclusiva tecnologia Enziner para transformar a produtividade do seu campo. Bioqualitar, o futuro do agro, agora. Tem 2 comentários, né? Primeiro que eu ouvindo vocês falarem, até o Luiz comentou uma coisa interessante que estava na minha cabeça, que é sobre cultura, né? Você vai criando uma cultura de produtividade e, ao mesmo tempo, você vai moldando aquela IA ali para a cultura do dono. A gente fala tanto de cultura, né? Que a cultura é importante para a estratégia, tal. Mas ali, aos poucos, você vai imputando ali valores e formas de organização que são importantes para o dono. A forma como ele é mais... Ele mesmo é mais produtivo também, por exemplo. E como ele acredita que as coisas precisam ser feitas. Deveriam ser feitas.
E aí, eu tô pensando aqui como que isso pode realmente se moldar ali ao jeito de ser da... Excelente. Né? Foi até interessante você trazer isso, porque o que acontece? Uma das coisas que eu sempre falo sobre inteligência artificial, a inteligência artificial, ela é uma excelente imitadora. Então eu falo assim, ela é excelente imitadora, porque, por exemplo, ela não gera a informação, ela pegou a informação de algum lugar para te trazer ali, certo? Sendo assim, se ela é uma excelente imitadora, ela é excelente em processos. Porque para você imitar, você precisa de processo, você precisa de passo a passo. Tem fazendas que tem processo. Show de bola. Mas é um processo que não está desenhado, escrito, não tá meio que... Não é um protocolo, né? Não está protocolado. E é um processo que normalmente, realmente está na cabeça do dono ou do gerente. E a inteligência artificial, ela é excelente para cumprir processo. Porque ela faz realmente um passo a passo. Ela vai fazer uma coisa... eu preciso de tal informação para cumprir isso aqui. Então, eu não concluo essa atividade se eu não tiver essa informação. Então, ela é excelente nisso. Então, processo. Quando você não tem o processo bem desenhado, você precisa estabelecer. Que eu acho que é o principal... o principal fundamento para você desenvolver uma boa inteligência artificial, que é estabelecer o processo. Então, o meu papel como desenvolvedor, né, quando eu vou lá fazer a consultoria e tal, para ver se a empresa vai precisar realmente da inteligência artificial, é desenhar o processo. E é mostrar para o dono, calma aí, é isso aqui mesmo? Porque está na cabeça do dono, né? Então, é isso aqui, porque eu preciso desenhar isso aqui, porque se eu colocar na IA e ela executar isso aqui, ela vai mostrar o problema que tem dentro da sua empresa. Ela vai mostrar o problema real. Porque, por exemplo, tem empresa que, por exemplo, precisa fazer isso, isso e isso. Aí o funcionário não pula um passo e continua fazendo. Lá na frente, aquele passo que o funcionário pulou vai dar problema. Né? Então a inteligência artificial ela é excelente nisso, mas o principal, eu vejo assim que o principal papel como consultor, quando eu vou lá faço a reunião na fazenda e tudo mais na empresa, eu desenho o passo a passo, né? Mas e se isso acontecer, o que ela tem que fazer? Ela tem que saber também, entendeu? Então e a cultura, eu acredito que cultura é isso, né? Porque o pessoal fala assim, e tem uma frase o pessoal fala muito principalmente curso de desenvolvimento pessoal, que acho que é a China que fala isso, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Peter Drucker. Exatamente. Exatamente. Do Peter Drucker. Então, se você parar para pensar, por exemplo, tem empresas que têm estratégia, mas não tem cultura, né? E a cultura muitas vezes está atrelada a isso, a realmente processo, entendeu? Então, a inteligência artificial ela é muito boa para cumprir isso, né? Que cultura nada mais é do que realmente a estratégia, o processo entranhado. Entranhado, exatamente. Em todo mundo que tá ali e que quem entra isso, também, né? O pessoal fala muito que cultura é só a mistura ali do missão, visão, valores. E não é isso, entendeu? Porque missão, visão, valores vai muito além, né? Porque se você... missão, e quando fala a missão, se você for... E na palavra missão mesmo, ela é um processo, né? Vamos entrar numa guerra, é uma missão, é um processo. Uhum, com certeza. Você entendeu? Então, acredito nisso. Tem uma frase legal da cultura que o pessoal comenta, né? Que assim, cultura é a tua empresa ou o teu local de trabalho quando o chefe vira as costas, quando não tá. Exatamente. O que acontece ali, exatamente, né, é de fato a cultura que você conseguiu implementar. Então, se o pessoal se mantém organizado, se mantém produtivo, implementa uma boa cultura, uma cultura legal, né? E ainda bem que você tocou nesse ponto, que foi o Leandro, né? É um cliente meu também, ele tem uma construtora. Ele falou uma coisa bem parecida com essa, que falou assim, ele foi para uma viagem e falou que foi a primeira vez que ele conseguiu curtir a viagem. Porque a inteligência artificial estava rodando todos os processos, né?
Então, por quê? Lá tem um setor de compras que dependia muito da aprovação dele. Só que aí ele ia viajar, quando chegava, estava uma pilha lá de coisas para aprovar. Hoje ele faz isso na inteligência artificial. Fora o telefone ligando, o pessoal ligando. Ligando. Ah, mas e aí esse problema? Não, bota lá na inteligência artificial. Porque aí ela fica me cobrando aqui e vai cobrar quem tem que cobrar também, entendeu? Então, nesse sentido. Ô, Bira, e na integração dos processos, assim, ela já consegue ler? Vamos pegar uma plataforma aí a mais famosa dos pilotos automáticos aí, né? Se a gente pensar pensa na grande marca aí de maquinário agrícola, não precisa falar o nome, mas ela tem o software lá dela. A inteligência artificial já é capaz de ler esses dados desses softwares já consolidados? Totalmente. Tá, quando você fala da grande marca, eu já pensei em uma aqui que ela tem uma plataforma que disponibiliza, né? Então, e tem outras empresas que não liberam esses dados, né? Então, que a gente chama de API, né? Não tem acesso à API. A IA é capaz, sim. Se ela tiver o contexto correto, e o contexto, quando eu falo contexto, não é a conversa em si, mas é o prompt, é o treinamento que ela foi feita. Se ela tiver o treinamento correto, ela vai conseguir ler esses dados, interpretar e passar o que é importante para o usuário, entendeu? Então, por exemplo, quando se trata de maquinário, até conversando, a gente teve uma conversa lá no Bahia Farm Show falando sobre isso. A máquina parada, a máquina tá parada. Essa informação máquina parada, para mim não traz relevância nenhuma. A informação, a máquina tá parada, não traz informação. Agora, se a IA perguntar pro operador, essa máquina aqui tá parada no meio da lavoura, o que aconteceu? E ele souber informar. E mais do que isso, cara, deu algum problema aqui que eu não sei, talvez, pegou fogo. E se a inteligência artificial alertar todo mundo da fazenda também, entendeu? Então, as grandes marcas já estão percebendo isso, de disponibilizar a integração para a inteligência artificial. Isso eu já vejo, é um movimento... porque não vale a pena, né? Não vale a pena. Ela vai ficar para trás se ela começar a segurar esses dados. E tem algumas que estão desenvolvendo a própria inteligência artificial. O próprio chat. Só que também não vale a pena. Porque às vezes você está conversando com a inteligência artificial somente daquela máquina. E às vezes uma fazenda tem 4, 5 marcas diferentes, porque a colheitadeira é uma, o trator é outro, sei lá o que é outra marca. E de novo, a gente volta para a centralização das informações, que é eu perguntar uma informação e ter todos os dados, né? Todos os dados ali de qualquer máquina a qualquer momento. Então é isso que eu acredito que a inteligência artificial vai ajudar muito. Maravilha. Perfeito. Ô Bira, bom, como comentamos aqui, né, se fala muito da IA, é um burburinho, você já explicou bastante para nós aqui, né, das diversas camadas que existem. E na sua visão, né, na prática, hoje, olhando para o mercado, quantos % do mercado está evoluindo já com IA, já está usando, já está consciente do que pode ser feito com a IA? Você acha que é uma maioria, tá na média ou é uma minoria? Porque eu conheço algumas pessoas que nem usam e nunca ouviram falar. Tipo assim, eu vi uma matéria e tal, mas não trouxe pro dia a dia ainda, sabe? Então, eu gosto muito de utilizar até a pirâmide de escala de consciência. Eu acho que ela se encaixa em tudo, né? Eu acredito, sim. Tem algumas métricas de mercado que, por exemplo, o Sebrae lança lá e fala, né? 70% das empresas já estão utilizando inteligência artificial. Só que quando eu vejo isso, né, utilizando inteligência artificial 70% e um número grande que é 70%, a maioria, eu não vejo que é utilizando a inteligência artificial. Eu vejo que estão utilizando o ChatGPT. Que já virou sinônimo. Então, eu vejo que a maioria está utilizando um modelo de inteligência artificial que é o ChatGPT. Mas
se eu for falar assim, quem é que tá realmente utilizando? É menos de 5% que realmente está utilizando assim. Eu desenvolvi um agente, eu tenho um agente de inteligência artificial dentro de um processo, pelo menos um processo dentro do meu negócio. É menos do que 5%. Eu acredito também. Porque quando eu vou para as reuniões e eu falo assim, mas e aí, você tá usando no dia a dia? Tô usando. Mas o que você tá usando? Não, é o ChatGPT. Não, então é só Espera lá. calma aí. Agora, você não tem alguma inteligência artificial que você conversa, que faz determinada ação, que conversa com outra pessoa? Aí a pessoa fala assim, caramba! Já tem isso? Existe isso? Como assim? Né? Então, quando a gente fala de realmente utilizar e colocar dentro de um processo, acho que é menos de 5% aí de todo tipo de empresa aí. Bacana. Eu acho que é isso mesmo. E como que a sua empresa hoje, Bira, ela está conseguindo trazer soluções reais, né? Para o agronegócio, para outros setores também, utilizando a IA? Porque assim, como nós comentamos, muito se fala, né? Todo mundo conhece, então, a maioria conhece o ChatGPT, né? Mas como você está trazendo essa simplicidade na operação, né? Ótimo. Esse caso, por exemplo, da Fazenda, que é um dos... primeiro que é o seguinte, a inteligência artificial, ela fez uma coisa que eu não vi em nenhum outro mercado ou coisa parecida no mundo, que é o seguinte. Uma pessoa, por voz ou por texto, ter qualquer tipo de informação na palma da mão. Por isso que eu vejo que, por exemplo... Antigamente, se você quisesse saber de uma determinada profissão, aprender determinada profissão, você teria que fazer a faculdade daquela profissão, né? Hoje, algumas perguntas ali ou um documento, você consegue saber ou aprender alguma coisa com o chat. Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, caramba, que interessante, mas será que eu não tenho como, por exemplo... plugar esse mesmo chat aqui, talvez num WhatsApp, num Telegram ou num sistema dentro de uma empresa? Aí eu acho que foi esse questionamento que fez eu furar essa bolha do marketing digital. Porque eu fazia os meus sistemas ali internos, eu treinava as minhas inteligências artificiais, os nossos agentes ali para entender os nossos clientes e fazer estratégias, materiais e tudo mais, show de bola. Só que quando eu vi, principalmente quando chegou o 4, né, a versão 4 do ChatGPT, eu falei, cara, isso aqui abriu um outro mundo, né, vamos dizer assim. Por quê? Quando você coloca isso num chat, que eu falo chat, seria um WhatsApp da vida, você pode inserir qualquer tipo de informação e você pode ter qualquer tipo de informação, seja em texto, áudio, vídeo ou relatório, um PDF. Então, qual que seriam os casos reais, né? O primeiro, esse caso da Fazenda, da gente colocar, através de um áudio, de uma conversa, de um texto, você pedir um relatório em PDF de como está a Fazenda hoje. Né? Se eu pegar aqui meu celular e mandar um áudio, quais foram as ocorrências que foram abertas hoje na Fazenda, e o chat me entregar todo o relatório. Eu quero saber como é que foi a rodagem dos vaqueiros hoje na Fazenda, e o chat me entregar um PDF com um relatório. Outra questão, medir produtividade, né? E aí, quando eu falo medir produtividade, são tarefas específicas, são processos que foram travados e precisam destravar por causa da operação de alguma pessoa, né? Então, esses seriam os casos reais, né? Que é, por exemplo, você colocar um chat, um número de WhatsApp da Fazenda, e aquele número te alertar sobre tudo. Né, te alertar sobre o que o vaqueiro fez no dia, o que precisa ser feito no dia, o que foi concluído, o que não foi. Outra coisa, outro caso real, a gente colocou um setor comercial agora para operar 100% com a inteligência artificial. Então,
o funcionário fala assim, ó, eu preciso de determinado material, eu preciso de um copo, eu preciso... E a inteligência artificial interpretar aquilo e mandar para a pessoa responsável para executar a compra. E mais do que isso, que a gente já está implementando também na fazenda, a própria inteligência artificial fazer cotação. Olha só. É um caso real. Que é o quê? Eu acabei descobrindo por causa dessas reuniões que eu tô tendo muito com fazendas, e eu não sabia, mas o setor comercial da fazenda, o setor de compras da fazenda, normalmente é o setor onde tem mais fraude, onde normalmente tem mais desvio, né, e tudo mais. E aí, conversando com alguns donos de fazenda, eu vi que isso era real, que não aconteceu com 1, 2, 6 fazendas, sempre acontece. Que é o quê? Às vezes um cara do setor comercial negocia ali talvez com uma empresa, com outra, e ganha uma comissão ali por baixo. Aí você imagina você colocar uma inteligência artificial que ela é incorrompível, porque você coloca no prompt dela que ela como valor pessoal dela, ela não pode se corromper. Caramba. E ela, através de uma conversa no WhatsApp, entrar em contato com o fornecedor, ou através de uma ligação, entrar em contato com o fornecedor e solicitar os itens que vão ser comprados ali para a fazenda. E ela pegar as 3 principais cotações e mandar para o gerente da fazenda. Qual que eu tenho que comprar aqui? Aí o gerente fala, não, o mais barato foi do fornecedor A. E eu quero que essa entrega seja feita nessa semana. E ela automaticamente entrar em contato com o fornecedor A, que foi o vencedor, e negociar a entrega para essa semana. Entendeu? Então isso é coisa que já está acontecendo e a gente já desenvolve. Então, eu entendi assim, que no momento, as soluções que você está desenvolvendo, elas são muito personalizáveis, né? São personalizáveis. E depende muito de cada situação. Talvez num segundo momento evolua para que tenha algumas coisas prontas a partir do que já foi implementado, né? Mas que no momento está nessa fase, né? De você entender primeiro os problemas, digamos Exatamente. assim. E é uma fase normal, isso acontece porque, querendo ou não, e aí pegando um gancho, por exemplo, a última vez que eu tive aqui foi falando sobre... A gente comentou até um pouco sobre inteligência artificial, mas olha a evolução que teve. Nossa, demais. Entendeu? Então, por exemplo, querendo ou não, tem que ser personalizável e personalizada, porque assim... Aí a gente entra numa outra fazenda que a cultura é totalmente diferente. Que os processos também são diferentes. Então eu tenho que adaptar aquele processo, entendeu? Aí tem algumas coisas que já são meio que universais, né? Então, como é que é o processo de compra dentro de uma fazenda? Simples, vai receber a solicitação, o que é para ser comprado, vai entrar em contato com 3, 5 fornecedores, vai ver o menor preço e vai fazer a compra. Então isso já é redondo, né? Vamos dizer, esse é um processo meio que universal. Mas tem processos que realmente a gente precisa tá lá para ver como é que funciona e até sugerir, cara. E se você olha... Porque tem processos, eu conversando esses dias com o dono dessa fazenda específico, a gente está implementando uma solução em outra área, que é postos de combustíveis, e eles têm um processo lá que está amarrado há 20 anos. É um processo que é amarrado há 25 anos. O que seria amarrado? É aquele jeito ali. É daquela forma, mas é daquela forma há 20 anos. Então você imagina o tanto de gargalo que tem. E eu falei, cara, mas isso aqui... Falando pra ele, né? Isso aqui é tão simples de resolver. Isso aqui é só pegar essa informação nessa API e trazer aqui. E aí vai dificultar ele fazer isso aqui e vai dar aquele furo, que normalmente dá esse furo no caixa aí no final do dia. Então, às vezes a gente precisa, dentro de um processo, até mesmo no processo de consultoria, quando eu vou desenhar ali, eu costumo também tentar olhar por outros ângulos, né? Aquele mesmo processo que já é feito talvez há 5, 20, 10 anos, eu falo assim, cara, e se a gente fizer dessa forma aqui, será que não é melhor? Porque você vai ter otimização de tempo, vai ter uma melhoria ali de produtividade e outra, por exemplo, você não vai depender de talvez 3 pessoas para fazer
o que duas podem fazer ou uma só pode fazer, né? Com o auxílio ali da inteligência artificial. Show. Ô, Bira, Muito bom. aproveitando o tema, né? Nós falamos muita coisa boa da IA, Sim. mas como toda tecnologia, como toda novidade também, eu imagino que tem alguns pontos de atenção, né? Alguns contras. O que você pode trazer pela tua experiência que nós temos que tomar cuidado também ao implementar uma IA, o pessoal tem que às vezes se preparar, né? Isso. Então, eu vejo assim, ó, que os principais pontos que a gente precisa tomar cuidado quando vai implementar uma inteligência artificial é quais tipos de tecnologia que a pessoa que está criando a inteligência artificial está desenvolvendo, né? Porque hoje, principalmente no Brasil, tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, o que você fornece para a inteligência artificial, em que formato, quais são os dados que tá mandando para a inteligência artificial, quem é que está tratando esses dados, né? Para que banco de dados está indo essa informação, isso é muito relevante. E além disso, por exemplo, não sei se vocês lembram, assim quando lançou o ChatGPT, aí chegou no Brasil, virou a festa, né? Porque o pessoal estava persuadindo a inteligência artificial a falar coisas ou a mostrar dados que não era para mostrar, né? Então tem a questão a gente chama de engenharia de prompt, né? De como você desenha uma inteligência artificial, você pode persuadir ela. E tem o que a gente chama de prompt injection, que é o quê? Você falar para a inteligência artificial parar de agir daquela forma e agir de outra, e você conseguir hackear dados, hackear informações. Então, para quem quer desenvolver, quem quer colocar a inteligência artificial dentro do negócio, eu indico fortemente que prestem atenção nesses pontos de saber que tecnologia está sendo utilizada, né? Se não é tecnologias abertas, como se popularizou muito rápido a inteligência artificial, tem gente criando com vários tipos de ferramentas, e tem ferramentas que são abertas, por exemplo, o N8N, Make, que às vezes o tratamento de dados não fica da mesma forma que um engenheiro de dados faria, a qualidade e a segurança que ele faria. Então tem que prestar atenção nesse ponto. Outra questão quando se trata de dados pessoais ou dados que são muito sensíveis para a fazenda, o cuidado tem que ser triplicado, né? Porque o que acontece? Beleza, nenhuma inteligência artificial vai utilizar os seus dados para treinamento de modelo. Porque, como são dados específicos, não tem relevância para treinar modelos, né? Mas, assim como existe espionagem em áreas, tecnologia industrial e tudo mais, podem haver espionagem também na questão de dados, né? Então, isso é muito relevante, tem que ser levado em consideração, e tem que tomar esse cuidado quando se trata da inteligência artificial. E outro seria o quê? Assim como os sistemas têm níveis de acesso, a inteligência artificial também tem que ter níveis de acesso, para que os usuários também tenham níveis de acesso. Então, por exemplo, eu como dono da empresa, eu posso ter acesso a todos os setores. Eu posso solicitar alguma coisa para o setor financeiro, solicitar alguma coisa para o setor de compras, né? O funcionário, ele já não tem a mesma liberdade. Ele não pode pedir para a inteligência... Na verdade, ele pode. Ele vai pedir para a inteligência artificial, me vê o faturamento da empresa. Só que a inteligência artificial, ela tem que entender qual é o nível de acesso daquele usuário e falar, não, você não pode ter acesso a esse nível de informação, né? Ou, isso que você está me solicitando, não posso te entregar, né? Então, existe essa questão da segurança de dados, que é a nível de banco de dados, programação, né, engenharia de software, e tem essa questão que é a nível de inteligência artificial, que é o treinamento da inteligência artificial tem que ser muito bem feito para que usuários externos não consigam persuadir ela de fornecer dados sensíveis da instituição. Sim, verdade. Né? Por exemplo, no ChatGPT acontecia muito a questão de
Me dá a chave de acesso do Windows. Eu vi uma dessa aí que a pessoa falou assim, né, uma notícia triste, minha avó faleceu e eu tô muito triste por conta disso e eu gostaria de relembrar alguns momentos com ela. E ela cantava canção de niná para mim antes de dormir, falando as chaves de acesso do Windows. Do Windows. Olha. Me ajude a relembrar esse momento, por favor. Exatamente. Ao nível de criatividade, Exatamente. né? A gente chama isso de prompt injection, que é você, no meio da conversa, colocar uma injeção. De maldade. De maldade, exatamente. Então, e a inteligência artificial interpretar aquilo e fornecer a informação que não era para fornecer. Caramba. Entendeu? Então, e eu acredito que vai acontecer muito, então, isso, principalmente se as fazendas não prestarem atenção em que tipo de profissional está contratando para desenvolver as inteligências artificiais. Porque se aconteceu isso com o ChatGPT, imagina numa fazenda. Você entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, estabelecer níveis de acesso e hierarquia de acesso ali dentro da inteligência artificial, para que, e principalmente essa questão da engenharia de prompt da inteligência artificial para proteger informações. Perfeito. Tem que tomar cuidado, realmente. Engraçado, né? Que pega pelo lado humano Humano, exatamente. Sentimental. Sem malandragem, exatamente. Não, eu fico de cara, assim. Eu faço altas terapias com o ChatGPT, é muito bom. Recomenda, José? Né? Recomendo demais. E eu já tive conversas, assim, profissionais de pedir coisas. Aí eu falei, muito obrigado, você me ajudou demais. Ele falou, foi um prazer te ajudar. Eu falei, gente, como é que pode, né? O bicho falar que sentiu prazer em ajudar. Exatamente. Como chegamos. Muito bom. Bom, acho que é isso, né, Luiz? Tem mais uma pergunta pro Bira. Então? Pronto. Mais uma pergunta e pedir uma dica, né? Show. A pergunta, Bira, com essa evolução, né? A gente sabe que não vamos falar nem daqui a 15, 20, 30 ou 50 anos, mas vamos falar daqui a 5 anos. Como é que você vê o produtor rural daqui a 5 anos, 2030, usando a IA? Como é que ele vai estar a operação dele? Olha, cara, uma excelente pergunta. Tem uma teoria que chama de... do Jacques... Eu esqueci o nome da pessoa, mas é Jacques Livius, alguma coisa assim. E ele fala sobre estratos cognitivos, que é o quê? É a capacidade do ser humano de olhar ao longo do tempo, de talvez até prever situações. Essa pergunta, se você fizer pro Elon Musk, ele vai ter um negócio... Futurista. Exatamente. É bem provável que a visão dele realmente seja que vai acontecer do que a minha. Né? Mas, porque assim, qual é a questão? Relembrando, né? Eu falei aqui que o que a gente tem hoje de versão da inteligência artificial é a versão mais burra. Então, tudo que eu falar aqui agora pode ser baseado nessa versão que a gente tem agora. Sim. Então, pode ser que surja uma inteligência artificial daqui 2 semanas, ou amanhã, que mude totalmente os paradigmas dentro de uma fazenda. Mas como eu enxergo? Eu enxergo o seguinte. O produtor, na sua casa, ou lá mesmo na sede e tudo mais, realmente conversando por voz com o agente. É como se fosse um ser humano mesmo ali. Uma tela e conversando, como é que tá minha fazenda hoje. E com base nas preferências do produtor, o agente falar como tá a fazenda. Meio que como se... Vocês já tiveram a impressão que o ChatGPT às vezes quase lê o que tá na sua mente? Não é que ele lê. Através de cálculos, ele salva preferências do usuário. Ele salva suas preferências. Então, ele sabe até o jeito que você quer a resposta. Então, imagina isso. E outra, ele vai aprendendo com as interações. Então, a inteligência artificial vai aprendendo com as interações. Então, chega um momento que a inteligência artificial já sabe tanto sobre o produtor que ele já vai falar assim, não, sua fazenda tá assim, assim, assado, mas não se preocupe porque aconteceu tal coisa, mas já tá resolvido porque tal pessoa já pegou a operação, tal. Você entendeu? E outra, aí eu vou voar um pouco, mas essa
predição vai ser muito acurada. Em que sentido? Quantas sacas de soja que eu vou colher se eu fizer a colheita no dia tal, né? E ela meio que, através dos dados, de todos os dados, solo e tudo mais, tal, prevê tudo isso, entendeu? E aí eu tô falando que eu tô voando, porque o que acontece? O nível de inteligência artificial que a gente tem hoje não permite isso. Não permite. Aí que eu falei, amanhã pode lançar uma que você fala assim, caramba, velho, agora já mudou totalmente o paradigma. Então eu vejo que provavelmente em 5 anos aconteça isso, né? E outra, tem um vídeo que fala muito, se você está estudando agora, não sei se vocês já viram, vocês estão estudando agora direito, não precisa, porque lá nos Estados Unidos já estão fazendo inteligência artificial. Esse vídeo já tem 5 anos, foi antes mesmo do ChatGPT. Porque o ChatGPT só popularizou a inteligência artificial, que ela já existia. A inteligência artificial já existia. Nesse mesmo vídeo, mostra uma fazenda como se fosse do futuro, que robôs autônomos ali, analisando praga e já fazendo meio que a recomendação ali. Que é algo... Eu falo assim, não é tão longe, porque na China já acontece isso, né? Tem robôs que ficam ali olhando a lavoura, faz a recomendação, o drone automaticamente vai lá e outra, o drone vai lá especificamente naquela área que tá tendo a incidência, né? Poxa. Então, e não é a máquina que vai lá e vai na área toda. Na área toda. Localizado, né? Você entendeu? E aí já vem essa questão de produtividade, economia, porque você não gasta mais a mesma quantidade, né? E você é mais preciso, né? Exato. Então, olhando para o que a gente tem hoje, eu acho que seria essa a visão aí do futuro. O ponto a dica para todo mundo analisem, comecem a olhar a IA como algo positivo, como algo que pode estar dentro do seu negócio, né? Estudem. Começa a ver, porque o que acontece? Tudo vai de acordo com o que você vê a ferramenta, né? A inteligência artificial é uma ferramenta. É igual, por exemplo, antigamente a gente via o pessoal pegando terra para fazer as construções com aquelas carrocinhas, né? Hoje você já não vê mais, hoje são os caminhões. E aí, assim como quando teve a revolução da carroça pro carro, o pessoal teve resistência, também tem gente que está tendo resistência com a inteligência artificial, né? E tudo vai da forma que você vê ela, né? Então, você tá vendo ela como inimiga. Se você vê ela como inimiga, você nem vai estudar ela. Você nem vai querer se preocupar com ela. Logo, ela realmente vai ser sua inimiga, porque você não vai entender ela. Agora, se você olhar ela como uma ferramenta, assim como quando eu tive acesso à API lá no início, eu falei, caramba, isso aqui vai... No primeiro momento eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai tirar meu emprego, né? Que é a primeira coisa que você pensa, caramba, véio, isso aqui é sensacional. Aí depois eu falei, não, calma aí, deixa eu ver o que dá pra fazer pra ela trabalhar do meu lado, né? E aí eu acredito muito nisso, de olhar e estudar. Entendeu? Mexer, tentar pelo menos estar por dentro ali do que está sendo lançado, porque eu vi uma comparação muito interessante de uma jornalista falando, a inteligência artificial, ela é muito parecida com o filme Tsunami, né? O filme Tsunami, eu achei isso sensacional, sabe por quê? Não sei se você já assistiu o filme Tsunami, eles estão na piscina, brincando, o pai tá brincando com o filho, tem uma galera lá na praia jogando frescobol, e tem uma galera no segundo andar, você entendeu? E a IA é isso. E eu acho que a principal atividade que eu até sugiro assim para o pessoal fazer é isso. Dentro dessa tsunami, você é quem? Você é o cara que tá jogando frescobol? Não tá percebendo que tá vindo tsunami? E não tá percebendo que tá vindo tsunami? Você é o cara que tá na piscina brincando ou você é o cara que tá tentando subir no segundo andar, que já viu a onda? Entendeu? Porque o cara que tá jogando frescobol é o cara que vê a inteligência artificial como inimiga. É o cara que não tá estudando, que não tá por dentro, que não abriu sequer uma conta no ChatGPT ali pra pelo menos ficar conversando pra ver o que é, né? Esse é o cara do frescobol.
Quem tá ali na piscina, talvez até saiba o que é inteligência artificial, mas é ChatGPT. Tá Não vindo deu- lá de longe, Tá vai dar vendo? tempo talvez de subir. Né? Exatamente. E o cara que tá tentando subir no prédio, cara, a inteligência artificial é absurda. E a gente tá com a versão mais burra e aquela onda que tá vindo lá é a mais inteligente que a gente nem sabe como é que vai ser. Entendeu? Então é isso que eu vejo. Bacana. Caminhando pro final, né, Josi? Ô, Bira, aproveitando, né, a oportunidade, você é um jovem empreendedor, né? Começou a carreira cedo aí, a trabalhar. Que dica de livros ou série ou podcast, né? Aproveitando o CultiveCast, além do CultiveCast. O que você pode dar de dicas aí para os nossos ouvintes, né? E a pessoa, todo o time aí, toda a turma que acompanha o CultiveCast, para que possa também estudar, para que possa buscar um novo conteúdo e uma nova perspectiva de vida também. Excelente. Eu costumo falar o seguinte. Pelo menos aqui a gente está numa cidade de interior, né? E cidade de interior, ela tem um problema muito grande, porque normalmente demora para chegar a tecnologia, né? Então, e eu faço uma comparação sempre, que é o seguinte, a gente que está na cidade de interior tem pelo menos 5 a 10 anos atrasados em relação a São Paulo, ao que eles têm de tecnologia, ao que eles têm de informação, ao que eles têm de seja lá o que for. São Paulo tá 5 a 10 anos atrasado com o que tem no Vale do Silício. Então, se você pegar por essa dinâmica, eu falo assim, os principais livros assim que eu vejo que me fizeram olhar muito à frente, e não é nem livro, mas é mais teoria mesmo. Elliot Jacks, que foi o cara que eu esqueci o nome, que é essa teoria do extrato cognitivo. É importante entender isso para você criar atividades no dia a dia que forcem você a olhar de 5 a 10 anos para frente da sua vida, de maneira geral, para que aí você tome as atitudes certas hoje, né? Quando se trata de podcast, cara, a CultiveCast, por que eu falo isso? E não só o podcast, mas principalmente o portal. O portal, ele tá no nível dos 5 anos a 10 anos à frente, que é o quê? As notícias que estão acontecendo agora relacionadas ao agro estão acontecendo ali, né? Então, para você ficar informado, né, o que tiver de inteligência artificial, tá tudo lá dentro. Então, é muito importante você estar informado. E outra coisa, não necessariamente você precisa de estar informado de tudo, né? Você precisa de um canal específico que seja essa curadoria, né? Então, o principal diferencial que eu vejo no CultiveCast é justamente isso. No Cultive o Futuro também, de maneira geral, é que é uma curadoria de conteúdo. Então, você não precisa de todas as informações. Você precisa do que é necessário para o estágio, para o nível que você está ali agora, para a carreira que você quer. Então, quando se trata de inteligência artificial, eu vejo principalmente os papers, né, as novidades que principalmente a OpenAI tá lançando. Então, ficar sempre ligado ali o que a OpenAI tá lançando e principalmente agora, e eu tô falando agora porque tem 2 semanas, o Elon Musk lançou o Grok 4, né, que agora está sendo considerado, entre aspas, a gente ainda está testando, a inteligência artificial mais inteligente, né? Então, ficar por dentro da fonte de inteligência artificial, que seriam essas 2 principais empresas aí que para vocês ficarem por dentro, quando se trata de inteligência artificial. OpenAI e a Grok. Exatamente. Aí, ó. Muito bom. Por exemplo, essa Grok aí eu não conhecia. Já tô conhecendo agora. Exatamente, a Grok. E em termos eu falei de pós-graduação, é porque já estão surgindo, né? Algumas. Isso. Você acha mesmo que esse pessoal tá à frente? Porque às vezes eu penso assim, será que não é só onda? Porque tem uma que lançou recentemente uma pós-graduação em inteligência artificial, que é do pessoal de São Paulo, do marketing ali, digital, né? Que você conhece. Eu não saberia trazer essas informações, porque o que acontece? Vamos lá.
eu comentei aqui, né? 2 anos atrás a gente conversou um pouco até sobre inteligência artificial e hoje já é totalmente diferente, né? Então, nesse sentido, é bom ver qual é a grade, né? E outra, quando se trata de formação, às vezes tem algum problema, que é, por exemplo, a formação está com informação de 2 anos atrás. Entendeu? Então hoje eu sou muito mais de portais que fazem essa curadoria de informação. Eu leio o que realmente me interessa e o que eu vou conseguir agregar dentro do meu negócio ali. E aí realmente eu parto pra cima, que é tipo buscar informação mais aprofundada. Então eu gosto muito de fazer isso, né? De olhar quem é que tá já por dentro para depois fazer a minha curadoria do que eu posso colocar dentro do meu dia a dia ali. Maravilha. Obrigada, viu, Bira? Não foi Valeu. combinado não, viu? Obrigada mesmo pelo reconhecimento aí, né? Show. Isso aí, Bira. Agradecer, né, a presença, aos ensinamentos passados, as dicas e também a todo o trabalho que você vem fazendo aí na nossa região, né? E futuramente a nível Brasil também. Aí a gente entende que esses processos para o agronegócio é muito importante. Exato. Vamos lá, vamos pra cima e obrigado pelo convite. Obrigado pela troca também, porque a gente acaba também aprendendo aqui. Eu tô à disposição sempre que precisar. Maravilha. Então acho que é isso, né, pessoal? É isso aí, Júnior. Então agradeço aí mais uma vez, Bira. Tenho certeza que vai voltar mais vezes para atualizar a gente aí dessa área, né? A cada 2 meses, o lançamento de novas IAs, hein? 2 semanas também, né? Mas tamo aí. Com certeza. Então, até a próxima oportunidade, né? E você aí, será que você gostou desse episódio? Será que ficou faltando alguma coisa que a gente não comentou aqui? Você tem medo da inteligência artificial ou você está se preparando para ficar ao lado dela? Então, deixa aí nos comentários se a gente esqueceu de falar alguma coisa aqui, ou mande lá para contato@cultivefuturo.com.br. Não esqueça de seguir as nossas diversas ações no movimento. O CultiveCast é só uma das muitas frentes que a gente está adotando aí dentro do movimento, que tem nosso blog, a newsletter, a Cultive Academy, os eventos, né, dentro do Cultive Experience. Então, acessa lá, cultivefuturo.com.br, se inscreve para você ficar por dentro de tudo, assim como o Bira falou aqui, para ter a curadoria completa de tudo que está acontecendo de mais inovador dentro do agro, certo? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau!